E aí, pessoal, tudo bem? Vamos que vamos. Hoje, a segunda parte da Revolução Industrial, não é? A gente vai ver qual foi a reação dos operários diante das situações que eles vivenciaram lá, que vocês viram na primeira parte. Lembrete rápido da primeira parte. Revolução Industrial quer dizer que uma mudança acontece na produção, principalmente da Inglaterra, na primeira Revolução Industrial, porque ao invés da manufatura, mano é mão, né? Em vez de produtos feitos à mão, agora passaram pelo processo da maquinofatura, feitos por máquinas. Aí vocês viram que isso acontece lá metade para o final do século XVIII, na Inglaterra. Vocês viram que a Inglaterra tinha dinheiro, tinha capital para poder investir nisso tudo, né? Porque isso tudo não sai de graça. Investir nas cabeças pensantes para produzir as máquinas, investir o dinheiro na máquina para construir e comprar a máquina, nas terras para criar as ovelhas, de onde vinha a matéria-prima, que era a lã, uma vez que as indústrias produziam tecido, e essas indústrias ficavam na cidade, né? Aí vocês viram as condições de trabalho desses operários ou desses proletários, né, dos trabalhadores, e vocês viram que diante dessas situações insalubres vivenciadas por parte dos operários, maus tratos, baixa remuneração, sem direitos trabalhistas, sem 13º, sem salários baixos, diante dessa situação, os operários, os proletários vão reagir. E é isso que a gente quer mostrar aqui nessa segunda parte da Revolução Industrial. Vamos lá. Tá. Então, a superexploração gerou descontentamento e então o trabalhador, o proletariado reage. Basicamente, gente, através de três movimentos que entraram para a história, né? Primeiro, o ludismo, depois, o cartismo e, por último, os trade unions, né? Vamos ver cada um deles aqui no PowerPoint. Ludismo. Tá, então vocês estão lendo aí, ó, quebra de máquinas, a máquina é a culpada, entre aspas, né? São punidos e as máquinas são substituídas, mas peraí, vamos entender. Alguns operários, não é, acabavam culpando as máquinas pelas suas péssimas condições de vida, né? Então eles acabavam se revoltando contra a máquina, né? No meio da raiva, dá um chute lá naquele aparelho, quebra aquele aparelho para ver se desconta essa raiva toda. Então, esse movimento é chamado de ludismo. Existia lá um personagem, né, uma pessoa, não sabe se é fictícia ou não, mas com o sobrenome de Ludita, e ele que começa um movimento então de quebrar essas máquinas, dizendo que as máquinas elas eram culpadas pela desgraça daqueles trabalhadores, em meio a tantas horas de trabalho, tanto cansaço, tantos abusos, né? Lógico, gente, que vocês têm que pensar que a mentalidade, a formação psicológica, a formação cultural dessas pessoas, ela é muito simples, não é? Então, muitas vezes o raciocínio, a forma de raciocinar fica mais comprometida. Não existe um senso crítico apurado e racional dizendo, olha, a questão é essa por causa disso ou daquilo, né? Então existe muita ignorância em pauta, que faz com que as pessoas se revoltem dessa maneira. E aí vira uma coisa coletiva, uma febre coletiva, um inconsciente coletivo, em que simplesmente eles vão quebrando e vira uma onda de destruição para cima das máquinas, né? Nesse movimento que a gente chamou de ludismo. Claro que essas pessoas ou eram punidas
ou eram mandadas embora, elas eram demitidas, né? Ah, e esse movimento não solucionou o problema da superexploração, dos problemas que eles vinham sofrendo, porque as pessoas eram demitidas, outras eram substituídas, as máquinas eram substituídas também, ou consertadas, ou por máquinas novas, e o sistema da produção, típico da Revolução Industrial, continuava, né? Então, o movimento ludita, do ludismo não solucionou a causa do problema, né? Aí eles tentaram um outro caminho, que a gente chama de cartismo, é o segundo movimento. Eles escreviam cartas ao dono da empresa, eles escreviam, por isso o nome cartismo. Eles escreviam cartas ao dono da empresa, eles escreviam cartas ao burguês, ao empresário, eles escreviam cartas ao parlamento, fazendo pedidos de melhoria para ter um lugar mais ventilado, um lugar mais limpo, para que as mulheres não tivessem seus bebês do lado das máquinas, para que as crianças não ficassem ali ou não precisassem trabalhar, para que se eles tivessem perdido um braço ou uma mão, eles pudessem, né, ser ressarcidos de alguma maneira, que eles não fossem demitidos pela boa ou má vontade do seu patrão, que eles tivessem horários mais justos do que 16, 17 horas trabalhando em pé fazendo o mesmo movimento. Então eram vários pedidos que eram descritos nessas cartas que eles tentavam enviar ou para o dono da empresa ou para o parlamento inglês, para que o parlamento, do alto do poder, criasse leis e regras para esses empresários seguirem. Só que aí, inclusive essa charge, né? Qual é a ironia dessa charge, né? Digamos que o pedido deles é muito grande e não cabe nos interesses do parlamento, não é? E para que tem um empresário rindo, né? Aqui alguns meio impossibilitados, né? Achando um absurdo isso tudo, e aqui os trabalhadores forçando, tentando fazer com que seus direitos melhorassem, né? Só que tem um detalhe, não se esqueça que quem compunha o parlamento inglês era a própria burguesia, dona das indústrias, que estava concentrada no lucro, que ela conseguiria por essa estratégia nesse período do, perdão, nesse período do século XVIII para o XIX, tudo bem? Ou seja, o cartismo também não deu certo. Cartas eram rasgadas, o parlamento burguês, o parlamento inglês achava aquilo inválido e a situação não mudava mais uma vez, não é? A causa do problema não era resolvida. E então eles tentam uma terceira estratégia chamada trade union. Então eles começam a pensar, peraí, entre aspas, né? O problema não é a máquina. A máquina é um objeto sem vida. A máquina é um objeto inanimado. Não adianta quebrar a máquina, não é? Também não adianta escrever carta pedindo. Então, alguns grupos mais radicais vão propor, de uma forma bem radical, né, acabar com os donos das empresas, porque eles são a causa do problema, segundo essa mentalidade. E outros grupos menos radicais vão falar, peraí, não adianta também a gente fazer algum tipo de mal para o burguês, para o dono da empresa. Então, eles optam por duas coisas que existem de lá para cá, desde o século XIX vai até os dias de hoje. E duas coisas são essas: a formação de sindicatos é uma e as greves é a segunda. O que é um sindicato? Um sindicato é um local em que as pessoas, algumas pessoas, né, alguns trabalhadores se reúnem para discutir os seus direitos e seus deveres trabalhistas, não é? Para ver se eles conseguem garantias trabalhistas. Então, eles se juntam, se reúnem, debatem leis, estudam teorias e leis também, e passam a se organizar de uma forma racional
para tentar conseguir atender os direitos e os deveres desses trabalhadores por uma via política, através do parlamento, ou por vias de paralisação, quando eles consideram que a coisa está mais problemática, né? Essa paralisação é o que a gente chama de greve, né? Então eles decidem paralisar, cruzar os braços para despertar no patrão o interesse de negociação, né? De melhorias de salário, melhorias de direitos, licença maternidade, 13º, essas coisas, elas não são conquistadas lá na Revolução Industrial. Essas coisas, elas são conquistadas ao longo do século XIX e ao longo do século XX, não é? Mas, digamos que essa estratégia do trade union foi que, aos poucos, foi trazendo essas melhorias para os trabalhadores, ao mesmo tempo em que fazia com que a classe burguesa se reorganizasse na produção, no pagamento de salário e de direitos, sei lá, de fim de maus tratos físicos, inclusive, mandar sem justa causa, enfim, uma gama de leis que passam a valer, né? Lembrando que existe sindicato de todos os tipos, tá? Dentistas, professores, sindicato dos advogados, sindicato, eu já vi até sindicato de juiz de futebol, né? Então, um grupo de juízes de futebol se reúnem para discutir seus direitos e deveres com base na lei dentro desses sindicatos, não é? E é isso então, gente. Espero que vocês tenham gostado, entendido. Valeu, até a próxima. Até.